Bom, pessoal, eu espero que estejam todos bem. Já voltamos aqui e agora nós vamos continuar falando do período arcaico, clássico, helenístico e de algumas heranças gregas. Quando a gente fala do período arcaico, nós estamos falando ali do período em que você vai começar a ter um prestígio, principalmente de Atenas e Esparta. Claro que o destaque deles virão principalmente no período clássico. Agora aqui no arcaico você já começa a ter a formação de algumas instituições da Grécia, de abertura a debates, algumas organizações políticas, já no período arcaico, tudo bem? Então, falou de Atenas e Esparta, normalmente a gente tem uma visão oposta, né? Atenas versus Esparta. Os espartanos, os caras guerreiros, os atenienses, os caras mais inteligentes, mais intelectualizados. Só que cuidado, os espartanos eram inteligentíssimos também. E os atenienses não eram tão pacíficos como a gente pensa que era. Eles também tinham estruturas aristocratas, governos assim rígidos, assim como Esparta também tem uma estratégia de guerra inteligentíssima. Então a gente não pode dividir e polarizar, pensar que um é forte e burro e que o outro é fraco e inteligente, porque não é assim. Os dois têm um grau certo, tem um certo grau de estratégia e os dois também têm um certo grau ali de força militar, prestígio militar, enfim. Só que, de fato, a Esparta vai se destacar mais pela disciplina militar rígida, enquanto Atenas vai se destacar mais ali pela questão, principalmente das suas heranças, como a democracia grega, tá bom? Que a gente vai falar dela rapidinho já já. Período clássico é o período das hegemonias. É um cara que tem mais pulso firme. Você vai ter três: Atenas, Esparta e depois Tebas. Eles vão entrar em guerra. Você vai ter nessa época as guerras médicas, em que os gregos vão enfrentar os persas. Você tem também a guerra do Peloponeso, em que Atenas vai enfrentar Esparta, também Tebas posteriormente, dentro das ligas, a Liga de Delos e a Liga do Peloponeso. Por que aconteceu essa guerra do Peloponeso? Exatamente porque um queria ter mais prestígio do que o outro. Alguns até ousam dizer que seria uma espécie de imperialismo, tá? Então eles vão ter um conflito ali, quem é que tem mais influência, quem é que tem mais destaque? Eu sou ateniense ou você que é espartano? Bom, não sei, como é que a gente vai saber disso? Guerra, porrada, tá bom? Então era assim que eles iriam descobrir quem é que tinha mais hegemonia, tinha mais influência, que era o bambambam da história. Então é uma época de hegemonias, é a época que eles estão buscando quem é o cara de maior destaque. E por fim você tem um período helenístico. O período helenístico é quando a Grécia enfraquece as suas estruturas, é dominada pelos macedônicos. A Macedônia, que está ali pertinho, bebendo da cultura grega também, acaba ali aproveitando um vacilo da Grécia e domina o território. Você tem a figura de Filipe e principalmente, eu tenho certeza que já ouviu falar alguma vez na vida, de Alexandre Magno, ou conhecido como Alexandre o Grande. É um imperador macedônico, tudo bem? É um imperador macedônico que vai contribuir ali pela expansão da cultura grega pelo mundo. Alexandre o Grande vai ter um dos maiores impérios que a gente já viu na história. Ele vai dominar um monte de lugar, um monte de território. E ele vai levar que tipo de cultura para essa região, professor? A cultura grega. Eles vão ser influenciados pela cultura grega. Então, Alexandre o Grande, quando ele morre, você continua tendo essa expansão do que eles chamam de cultura helenística. O que é essa cultura helenística? Essa cultura ligada às questões da Grécia. Essa influência grega pelo mundo. Vai chegar em Roma, por exemplo. Tá? Roma antiga vai experimentar o sabor do que é ser grego, através dessas influências macedônicas, no caso aqui, helenística. E para a gente terminar aqui, para os vídeos não ficarem tão grandes, a gente fala das heranças. Basicamente você tem vários tipos de heranças. Eu trouxe aqui 4 para a gente ser bem breve. A filosofia, vocês lá mais para frente, na vida de vocês, quando vocês estiverem lá no ensino médio, terminando já a educação básica, vocês vão ter uma disciplina chamada filosofia. Essa disciplina ela explora muito a questão da racionalidade, a questão do pensamento, o amor à sabedoria, né? Esse amigo do saber. Então a filosofia ela é uma ciência humana que busca
compreender a questão da racionalidade humana, da razão. Onde é que vai surgir isso? Na Grécia, tá? Você olha para o teatro grego também tem uma forte influência ligada às festividades da época. São povos muito religiosos, então muitas coisas têm influência religiosa também. E o teatro, ele vai ser também uma contribuição da Grécia. Quem já viu essas máscaras de teatro aí, né, com semblantes de sensações, de humores, enfim, tem toda uma influência grega nisso. As Olimpíadas, quando a gente está no presencial, é uma época que vocês gostam, é do interclasse, né? Junto toda a escola, o pessoal joga futebol, torce para a sua turma, enfim. E é uma época, acima de tudo, em que o esporte ele busca unir todo mundo. As Olimpíadas tinham exatamente esse propósito. Lá na Grécia, acabei de falar para vocês no vídeo anterior, os povos eram todos divididos, opostos, né? As Olimpíadas queriam juntar todo mundo. Pessoal, vamos nos acalmar, vamos parar de brigar. É uma época de união. Esse era o propósito das Olimpíadas. E por fim, a democracia. O que é democracia? Governo do povo, poder do povo. Então a gente está falando aqui de uma época em que eles querem dar voz ao povo. Só que quem é que tem voz na Grécia Antiga? O cidadão grego. Eu já falei isso para vocês. Já trabalhamos isso em algumas atividades. Mas para você ser cidadão grego, você precisava ser homem, ter mais de 18 anos e ter a sua mãe, seu pai grego. Mulheres, escravos e os estrangeiros, também conhecidos como metecos, não eram considerados cidadãos. Mulheres, escravos e estrangeiros não eram considerados cidadãos. Então eles não podiam falar, dar a opinião deles. O restante, homens, 18 anos, que tivessem pais gregos, eles podiam participar. Beleza, pessoal? Então é isso. Até uma próxima vez.